Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto bastante importante, sobre o nosso principal instrumento de trabalho, que é as células, e como elas se comportam em cultivo celular. Então, fique ligado que depois da vinheta a gente vai começar esse bate-papo. As células em cultura celular podem se comportar de duas maneiras distintas. Chamamos de células aderentes quando elas precisam se fixar a um substrato para elas poderem crescer e proliferar. Então, quando elas estão em cultura, podemos ver na sua morfologia algumas projeções para ela se fixar no substrato e na nossa garrafa de cultivo, ela aparece como uma monolayer fixada ao fundo da garrafa. As células aderentes são a grande maioria das células que a gente trabalha no laboratório. Mas também existem as células suspensas, que são aquelas que não precisam se aderir a nenhum substrato para conseguir crescer e proliferar. Então, elas ficam suspensas em meio de cultura, tá? Por estarem suspensas, elas adquirem uma morfologia mais arredondada, tá? E se você olhar na garrafa, elas estão ali em suspensão, boiando. Existem diferentes técnicas para a gente isolar células para o nosso cultivo celular. Uma das mais comuns é a técnica do explant. Nessa técnica, o que a gente faz? A gente pega o tecido doador. Então, nesse caso aqui, o meu tecido doador é uma polpa dentária. Então, é um tecido que foi extraído de dentro do dente do paciente. Esse tecido é fragmentado em pedaços pequenos. E esses fragmentos são tratados enzimaticamente e mantidos em cultivo. Após alguns dias, as células começam a sair desse tecido, tá? Migrando do tecido para a nossa placa de cultura, onde ele está aderido. E aí a gente tem uma imagem que se assemelha a uma coroa solar em volta desse nosso fragmento. Para essa cultura, nós damos o nome de cultura primária, porque as primeiras células que estão saindo a partir desse fragmento de tecido. Porém, à medida que essas células vão migrando e se proliferando, começa a ter um aumento de células ali na minha placa e eu preciso removê-las para elas não entrarem em confluência. Novamente, através de uma enzima, tripsina, a gente remove essas células, passa para uma outra garrafa. Esse processo de remover as células de um ambiente enzimaticamente e passar para um outro frasco, nós denominamos de passagem celular. A partir do momento que a gente passa para um outro frasco de cultivo, a gente não está trabalhando mais com uma cultura primária. A gente está trabalhando com um subcultivo, porque essas células já não estão ali na nossa cultura primária. Com o subcultivo, você vai conseguir expandir essas células para você conseguir ter uma quantidade suficiente para fazer os seus experimentos com elas. Então, essa é a diferença de um subcultivo para uma cultura primária. A grande maioria das células que a gente isola tem um tempo de vida limitada, tudo bem? Então, elas vão proliferar cerca de uns 50 ciclos e aí elas vão parar. Isso vai depender um pouquinho do tipo de célula, das condições de cultura, mas, num determinado momento, elas param a proliferação, que é um processo que nós conhecemos como senescência celular, ou que nada mais é que o envelhecimento. Isso ocorre porque na extremidade do cromossomo tem uma estrutura chamada telômero, que regula a divisão celular. Porém, a cada ciclo, esse telômero vai encurtando, até que em um determinado momento ele já está tão curtinho que ele não consegue mais promover essa divisão celular. E aí a célula para de se dividir. Quando a célula chega nesse processo, então ela sinaliza e começa a ocorrer a apoptose celular, que é a morte celular. Então, quando nós trabalhamos com cultura celular, geralmente a gente trabalha com as células em passagens mais baixas, justamente para garantir que elas estão tendo uma boa proliferação e não vão entrar em apoptose, tá? Quanto maior o número de passagens, maior a chance dessas células estarem mais próximas da sua senescência. Legal? Para essas células, com tempo de vida limitado, nós damos o nome de cultura de células finitas. Por outro lado, diferentemente dessas culturas finitas,
algumas células, durante o processo de divisão celular, pode sofrer transformações, que são transformações espontâneas ou induzidas por agentes químicos ou virais, e aí até essa célula pode adquirir a propriedade de se transformar em uma célula imortalizada. O que é isso? É uma célula que consegue se dividir infinitamente. Nessas células, esse telômero que eu falei para vocês, ele é capaz de se regenerar. Então, a célula não sofre esse processo de senescência. A vantagem de trabalhar com células imortalizadas é que você pode expandir essa cultura muitas e muitas vezes e não precisar se preocupar com a passagem, porque as células não vão entrar nesse processo de senescência. Porém, cabe lembrar que a resposta que você vai obter com esse tipo de célula não é uma resposta de uma célula normal, uma vez que já sofreu esse processo de transformação. Bom, então depende aí de qual o objetivo do seu experimento, que resposta você está querendo observar. Mas as duas coisas são bastante utilizadas em cultura celular. Bom, a proliferação celular é o que rege o nosso trabalho em cultivo celular, porque a gente precisa sempre que essas células estejam proliferando para a gente ter um número suficiente de células para conseguir fazer o nosso experimento, seja ele a avaliação de uma droga, seja aplicação em engenharia tecidual ou qualquer outro experimento. Porém, pode ser de interesse também a gente trabalhar com a diferenciação celular no nosso cultivo. E essa diferenciação celular, ela pode ser planejada ou ocorrer acidentalmente, tá? Quando ela é planejada, nós adicionamos ao meio de cultura moléculas bioativas capazes de guiar a diferenciação dessas células para a linhagem que a gente deseja. Por exemplo, para diferenciar uma célula-tronco mesenquimal em uma célula óssea, em um osteoblasto, nós precisamos adicionar ao meio de cultura fatores como dexametasona, ácido ascórbico e glícerofosfato. Outras linhagens celulares vão precisar que essa cultura seja mantida em hipóxia e assim por diante. Então, cada linhagem celular tem um conjunto de estímulos que juntos vão guiar a sua célula indiferenciada para determinada linhagem específica, especializada que você deseja. Mas cabe lembrar que no cultivo celular, quando duas células entram em contato entre si, elas também trocam estímulos entre si. Elas sinalizam uma para a outra. Quando elas entram em contato, uma das coisas que pode acontecer é o que a gente chama de inibição por contato. Então, essa sinalização promove a parada da proliferação celular. E essa inibição por contato vai gerar estímulos que desencadeiam duas coisas. Ou levam à apoptose celular, ou estimulam as células a se diferenciarem. E aí, essa diferenciação vai ser no que a célula tiver mais propícia a se diferenciar. E essa diferenciação não é controlada. Então, você não sabe no que a célula vai se diferenciar. Vai depender das condições que for mais favorável para aquela célula. Isso não é desejável. Justamente por isso, a gente acompanha de perto o cultivo celular para não permitir que as células entrem em confluência. Tá legal? Um cuidado bastante importante. Parece, não aconteceu nada, não estou vendo nada, mas as células podem estar ali se diferenciando em algo que não é desejável e aí atrapalhar todo o desencadear do seu procedimento. Ou mesmo levar à morte celular e aí também não conseguir ter um resultado efetivo. A ideia desse vídeo era trazer, então, alguns conceitos e algumas práticas que a gente tem em cultivo e que às vezes a gente já está no automático, mas não sabe o porquê de se fazer aquilo, tá? Eu espero que ele tenha contribuído para o aprendizado de vocês. Se ficou alguma dúvida, alguma questão, deixa aqui o seu comentário, converse com a gente. Se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de curtir aqui embaixo e fala pra gente o que você gostaria de saber sobre cultura celular. Por hoje é só, te vejo nas nossas redes sociais. Até mais!